Boa tarde, pessoal. Vou, vou esperar aqui as pessoas entrarem para a gente começar essa live de hoje, que é uma live, na minha opinião, muito importante, principalmente para os meninos que estão aí pensando em residência médica, estudantes de medicina e os próprios residentes e médicos também. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Lorena Flores. Vou esperar ela entrar aqui para a gente falar um oi para mim, para eu chamá-la, né, para nossa discussão. E é isso. Quero agradecer já a Luísa, minha aluna que está aqui, todo mundo que está participando. Lorena, me manda um oi que eu te chamo, por favor. Bom, também mandar um beijo para minha família, para meu irmão e minha cunhada que estão aí. Oi, Lorena. Oi, tudo bem? Tudo bem, amiga? Boa tarde, né? Boa tarde. Lorena, diretamente de São Paulo, aí, dessa luta diária que vocês estão vivendo, mais do que nós. E aí, como estamos? A gente está aqui vivendo essa situação completamente diferente agora, né? Essa situação aí com esse coronavírus e a gente estando na linha de frente, né? Um pouco preocupante, mas seguimos na luta. É isso aí, gente. Para quem não conhece a Lorena, né, vou apresentá-la. Lorena, nós nos conhecemos na graduação. Ela foi interna quando eu era residente, nós nos tornamos muito amigas. Eu brinco que eu não gosto de ser amigo de quem é ruim de serviço, né? Então não preciso nem elogiar. Lorena é excelente, interna na época, e hoje excelente médica. Está acabando a residência de GO, depois ela vai contar para vocês aí da toda a trajetória delas. Eu pude contar numa das lives a minha. E é isso, assim, tem um carinho muito especial por ela, de uma relação profissional, a gente desenvolveu uma grande amizade aí para a vida, né, Lorena? É, Foi uma grande surpresa aí que o internato de ginecologia me deu. Hoje, se eu faço ginecologia, acho que 90% da culpa é sua. Ai, que medo! Seja ela boa ou ruim, a culpa é um pouco sua. Uhum. E foi uma grande surpresa a gente ter se conhecido e a gente virou amiga, comadres, né? Verdade, verdade. Bom, vamos começar então, amiga. Eu tô vendo o pessoal entrando, por isso que eu tô enrolando um pouquinho. Mas eu acho que o mais importante hoje dessa live é para os acadêmicos que estão aí em dúvida sobre a especialidade, a importância também da gente falar sobre a necessidade de uma residência médica, né? Que isso é a minha briga que eu tenho diária, assim, com os alunos que às vezes vêm me perguntar a respeito de pós-graduação. Então, queria que você começasse a contar para nós, né, o motivo que você decidiu fazer residência. Quero mandar um abraço para um colega que é referência para mim na vascular, acabou de entrar, doutor Rafael, está aqui assistindo a gente, também é preceptor de residência, influencia muitos alunos, está aí na linha de frente, também não parou de trabalhar. E é isso, vai contando aí para gente. Eu acho que isso que a gente faz, né, fazer residência, é o que a minoria hoje em dia, né, tá fazendo. E eu acho, sim, que a valorização do nosso trabalho depois é muito maior, né, para quem faz residência, quem acaba dando a cara a tapa, viver isso, né, a viver todos esses anos, ganhando pouco, trabalhando muito, tendo praticamente nada de vida social e aprendendo muito com o SUS, com tudo que ele tem para nos dar. Acho que isso que a gente faz, essa escolha nossa, é o que a minoria faz. E eu acho que é isso que nos destaca de todas as pessoas que acabam optando por não fazer. Não desmerecendo essas pessoas, mas eu acho que acaba destacando um pouco mais como profissional. Bom, e assim, você chegou a pensar, quando você estava lá no internato, né? Porque tem outras cadeiras médicas além da gineco que você passou lá comigo, em não fazer residência? Você teve algum momento que você teve esse desejo? Não, acho que não. Assim, eu acho que
a cada dia a gente está vendo hoje uma superlotação do mercado médico, né? Diversas faculdades abrindo, cada vez mais pessoas abrindo. E eu sabia que para eu chegar onde eu quero chegar, para eu ter o reconhecimento que eu quero ter, para ter o trabalho que eu quero ter e para dar o melhor para minha paciente, eu sabia que eu tinha que fazer residência, eu sabia que eu tinha que ser residente. Eu ainda tinha algumas dúvidas sobre qual área seguir, sobre o que eu queria fazer, que eu sanei todas as minhas dúvidas com o meu internato, mas acho que em nenhum momento passou pela minha cabeça em deixar de lado, ou desistir, ou não estudar para alcançar isso. Certo. É legal isso porque você já tinha na cabeça que você queria uma especialidade com cunho cirúrgico, né? Que é a ginecologia obstetrícia. E aí, assim, eu acompanhei sua trajetória, fazendo as provas, né? E tudo. Mas, assim, por que você escolheu ginecologia, né? Eu sei, mas eu preciso que todo mundo saiba. Então, assim... Na realidade, eu procurei uma especialidade que me desse diversas coisas para trabalhar dentro dela. Então, assim, se eu quiser fazer consultório, eu consigo. Se eu quiser fazer centro cirúrgico, eu consigo. Se eu quiser fazer exames, eu consigo. Então, eu acho que a ginecologia e obstetrícia, ela é uma especialidade que ela abrange muitas coisas. E eu sou um pouco hiperativa, assim, ligada no 220. Então, eu acho que se eu ficasse em uma especialidade que eu tivesse que ficar sentada em um consultório todos os dias, aguardando a minha paciente chegar e ela vai embora e vem a outra, eu acho que eu ia ficar um pouco entediada, não ia dar muito certo para mim. Então, como eu sou muito ativa, eu precisava de uma especialidade que me desse todas essas possibilidades. É isso. Mas quando você entrou na faculdade de medicina, você já tinha uma ideia? Porque, por exemplo, aconteceu comigo assim. Todo mundo me falava que eu tinha que ser dermatologista. Aí eu falava, gente, assim, não tem nada a ver comigo. Eu gosto mais de coisas práticas ligadas à cirurgia. E aí depois eu tive um encanto pelo otorrino, pensei em fazer cirurgia para fazer mastologia. Então, assim, e me formei ainda com dúvida. Eu ainda prestei prova para ginecologia e para cirurgia geral. Então, como é que foi para você? Assim, você começou com uma ideia, terminou com outra, sempre foi gineco? Não. Eu comecei com a ideia de endócrino. Eu gosto muito de endócrino, acho que desde da escola normal, biologia, assim, sempre gostei muito dessa área hormonal. E tudo que eu fiz dentro da faculdade foi dentro da endócrino. Então, assim, eu fui presidente de liga, eu escrevi diversos artigos, fiz várias coisas dentro da endocrinologia. No meio do caminho, eu me apaixonei pela pediatria. Então, assim, mais precisamente pela neonatologia. Então, eu me apaixonei, eu achava que eu ia ser aquilo, ia ser maravilhoso. Mas eu me dei conta de que não era da pediatria que eu gostava era das crianças. E aí eu falei, não ia dar certo isso. Depois era mais instinto maternal do que vontade de ser pediatra. Eu acho. Ainda bem que eu não sou pediatra hoje, eu amo os pediatras que eu convivo, mas não ia dar certo. Depois eu gostei muito de cirurgia. Cirurgia é uma área dinâmica, acho que abrange muitas coisas, a parte de anatomia que eu sempre gostei muito. E aí, ó, alguém comentou, e aí conheceu a Jordânia. E aí eu conheci a Jordânia e tudo que eu pensei acabou, porque ela me convenceu a fazer gineco, entendeu? E aí, por isso que eu tô aqui. Até sua xará, a Lorena. Lorena também tive a oportunidade de conhecer dando uma aula num congresso, né, num evento médico. E até hoje ela mora longe, ela mora em João Pessoa e até hoje a gente tem contato. É uma aluna excelente. Eu queria que ela fosse minha aluna, sabe, Lorena? Ainda estou torcendo para ela vir fazer residência aqui. E nós estamos em contato e elaboramos muitos trabalhos desde que a gente se conheceu. Mas então, ainda falando, né, sobre isso, assim, como é que foi? Porque assim, eu tenho a memória de nós juntas, né, no serviço de residência. Para quem não sabe, né, o pessoal que está assistindo aí, nós estamos em Brasília, o nosso serviço de atuação é um serviço que tem, eu chego a falar, né, eu não sei dados precisos, mas um dos maiores, ou se não o maior volume de partos do Distrito Federal, né, Lorena?
É, Então, eu brinco que, assim, até quem não quer fazer parto, para quem faz. quer ser ginecologista, é um excelente serviço, porque você tem muita prática. E É, dizem que é um dos melhores internatos, né, da graduação, né, Lorena? E é o melhor, assim. como é que foi sua experiência, assim, lá no internato, antes da gente falar da residência mesmo, assim? O que você contaria para os meninos que são acadêmicos que ainda vão entrar no internato lá ou então em outro serviço? Eu acho que como em tudo na nossa vida, a gente consegue tirar proveito de todas as situações e a gente consegue passar por as situações ignorando aquelas coisas boas que a gente pode tirar delas. Então, assim, eu tentei me dedicar ao máximo para que eu tirasse o máximo de proveito possível do meu internato. Então, assim, eu participei de todos os ambulatórios, eu participei de todos os COs, e eu brigava pelo parto, eu ficava de olho em quem estava com maior dilatação, e eu ficava igual uma planta do lado da sala, e às vezes eu enganava as residentes, eu falava, a chefe te chamou lá. E eu ficava para fazer o parto. E eu fiz muitos partos durante o meu internato. Em 3 meses eu fiz 48 partos. Eu contei todos eles. E esse foi, eu acho que foi o grande diferencial de quando eu cheguei na residência. Assim, hoje eu vejo, né? Hoje, como R3, eu vejo as meninas, os meninos chegando na residência sem nunca ter tido feito nenhum parto normal. Alguns internatos não permitem isso, né? Foi o E eu meu. fiz. Eu entrei, né? Eu entrei como auxiliar em 3 cesáreas. A minha primeira cesárea foi com você, inclusive. E eu fiz 48 partos normais. Então, assim, eu achei que eu fiz muita coisa. Eu não dormia nem um minuto, a gente fazia plantão noturno, era um plantão por semana, e eu podia ficar morta, mas eu ficava acordada a noite inteira, tentando partejar o máximo para fazer o máximo de partos e procedimentos possíveis. Sempre fui rata de centro cirúrgico, então, assim, eu ficava mesmo procurando quem era que mais queria operar, que estava com as cirurgias agendadas para o próximo dia, para pedir se eu podia entrar, se eu podia participar de alguma coisa, pedia para os chefes para fazer alguma coisa. Então, assim, você tem como passar pelo internato, seja ele qual for, ilesa, sem ter feito nada. Às vezes nem vão lembrar da sua existência, porque tem tantos internos, e às vezes com os que não têm interesse, às vezes a gente nem lembra mais. Verdade. Mas você também pode passar por ele tirando o máximo possível. E eu acho que essa dedicação me fez tirar todas as minhas dúvidas e me fez ter a decisão de que não é isso mesmo que eu quero fazer e é isso mesmo que eu vou fazer. Então, eu acho que o internato, assim, ele é o diferencial para você decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida mesmo. Sem dúvida. E teve algum parto, né? Porque eu lembro de várias situações de nós duas juntas. Essa cesárea em específico, né? Às vezes a gente. Na outra live que eu fiz com a Júlia, que é uma aluna do 6º ano, ela me falou assim: Ah, eu acho muito legal essa visão que você tem dos internos, porque eu falo que os acadêmicos e os internos, eles são nossos colegas no futuro. O que te separava de mim na época era no CRM, era questão de É, tempo. Então, assim, ter todo o respeito com o acadêmico, com o interno, deixar o interno participar. Assim como eu, você não tem nenhum médico na família, né? é, Então, a gente precisa, de fato, eu acho que quem não tem se dedica muito mais, porque aquele é o único momento que você tem de aprendizado. Então, eu lembro dessa cesárea que quando chegou no final da cesárea, você me disse assim: já sei, decidi o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Posso foi. nem falar, não, que eu sou chorona, né? A gente chora, porque que é assim, quem não tem contato ainda, dos meninos acadêmicos que estão assistindo a gente, pessoal, assim, hoje o meu foco, né? Todo mundo sabe que são as pacientes com endometriose, né? Eu atendo muito mais cirurgia ginecológica e ginecologia, mas assim, obstetrícia é uma coisa que encanta. É mágico, é um momento da É. vida ali que você está participando, que é muito maravilhoso, independente da via de parto, né? Criou-se uma questão aí de que o parto humanizado é o parto vaginal. Não, o parto humanizado é o que dá decência para a mãe e para o bebê, que o bebê nasce bem, né? Então, teve algum parto, assim, ou alguma paciente lá da época do internato que te marcou mais? Deixa eu ver. Eu acho que a gente teve uma que foi uma pré-eclâmpsia grave, assim, e depois ela entrou em uma eclâmpsia
e teve que ser o parto, foi um parto bem rápido, e foi o primeiro gemelar que eu vi. Nasceram bem prematuros, eu só instrumentei o parto. Acho que quem fez o parto até foi a Aline. A Aline só erra igual. E foi bem marcante, assim, acho que pela situação toda, né, de eu ter visto a minha primeira eclâmpsia, em como conduzir, a rapidez dos profissionais que estavam junto, a rapidez de toda a equipe, dos obstetras, da pediatria, e de ter sido tudo bem depois com a mãe, ter ficado tudo bem. E eu acho que o parto, assim, que mais me marcou, acho que foi um dos que eu mais fiquei nervosa, realmente foi essa cesárea. Era um final de um plantão e acho que você já tinha feito assim, diversos partos seguidos e todas as vezes eram os chefes que entravam, né, com você. Mas como você já estava no final da sua residência e tal, e você via que eu ficava andando igual uma pateta atrás para ver se sobrava alguma coisa para fazer. Eu lembro que você pediu para o Zé Paulo, você podia participar e falou, fica tranquila, eu entro com ela, vai ficar tudo bem, e entrou só nós duas. Eu lembro que acho que foi a sensação mais maluca, assim, acho que eu já senti na minha vida de nervoso, você soa e você treme, você pensa, meu Deus, será que eu vou ser capaz de fazer isso? E na hora que termina tudo e fica tudo bem, e acho que foi nessa hora que desceu a adrenalina, eu falei, não, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não, e é interessante porque, assim, eu tenho um ditado que foi um professor que me ensinou. E fica a dica aí para os meninos que estão assistindo a gente, né? Que eu uso isso até hoje. É assim, o não a gente já tem, vamos atrás da humilhação, né? Com certeza. Então, eu brinco que, na verdade, o que o aluno de medicina ele tem que ter, né? O acadêmico interno, é força de vontade, gente. A partir do momento que você tem um CRM, Lorena pode atestar isso. Você não tem mais oportunidade de errar. O internato, a parte acadêmica é o momento que você tem de tirar dúvida, que você tem alguém responsável por você, principalmente nas questões cirúrgicas. Então, por exemplo, Lorena como interna, ela está lá fazendo um parto, mas a responsabilidade é minha como residente, que tem um CRM. Então, tem uma relação de confiança, de cumplicidade que ela é estabelecida, né? Hoje você com seus staffs, a gente conversa diariamente, né, Lorena? Assim, você me conta que, por exemplo, os staffs têm a confiança de deixar você conduzindo um plantão. Então, isso é muito importante, né? Assim, nós não falamos aqui, mas Lorena está acabando a residência de ginecobstetrícia. Eu estou na torcida para ela fazer endoscopia ginecológica, voltar para Brasília para trabalhar comigo. Então, assim, a cumplicidade, os momentos que você compartilha com o interno, né? Residente interno, principalmente, ou te aproximam muito ou te afastam muito, né? Porque você está lidando ali com vidas. Eu te perguntei do parto, porque tem alguns partos vaginais que a gente faz que são muito sofridos, né? E aí, às vezes, você precisa da ajuda de um colega. Eu tenho as minhas histórias de centro cirúrgico, né? De centro obstétrico, que eu lembro. Eu vi aqui que Raquel entrou, Raquel foi minha amiga de residência. Nós temos várias histórias, assim, de sofrência mesmo juntas, né? Porque a paciente que chega do Sistema Único de Saúde, você sabe disso muito bem, a gente não tem vínculo. Às vezes é uma paciente que não fez um pré-natal adequado. Nós médicos, por muitos pacientes, somos vistos como pessoas detentoras da violência obstétrica, né? Então a paciente já chega para nós com 3 pedras na mão. Como é que você tem visto isso aí agora? Eu acho que agora, com toda a informação, né? A informação chega muito mais fácil, né, a todas as pessoas. Ninguém quer muito saber qual a sua opinião sobre o parto, se aquilo que você está fazendo vai ser o melhor para a mãe ou não. Não, as pessoas já chegam já te acusando. Você é obstetra? Então você comete a violência obstétrica. E não é bem assim, né? Eu acho que cada caso precisa ser individualizado, cada paciente precisa ser individualizada. A grande maioria das pacientes que desejam muito um parto natural, um parto humanizado, às vezes não teve a orientação que necessitava durante um pré-natal, não praticou atividade física, ou tem alguma contraindicação naquele momento.
ou sofre alguma urgência, ou não fez nenhum tratamento de alguma patologia que precisava ter feito. Então, assim, a gente acaba sendo pintado como Vilão, né? vilões da história toda. Não, e isso tem que mudar, sabe? Eu acho que nós vivemos um momento, né? Eu sei que você gosta bastante de obstetrícia também. A gente tem contar para vocês aí uma legião de colegas da Lorena que eu falo que eu aliciei todos, né? Todos viraram ginecologistas. E cada um com a sua paixão, né? Que seja ultrassom, que seja a parte de oncologia, mas o ponto todo é que assim, o obstetra ele tem que entender que toda essa questão da violência obstétrica, do parto humanizado, de outros profissionais que entraram aí nesse mercado, vem também de algo nosso que ficou faltando, que seja relação médico-paciente, que seja orientação, que seja uma superlotação do Sistema Único de Saúde, que obriga o médico a atender aquela paciente em 5 minutos, não porque ele quer, mas porque tem mais 30 esperando, né, Lorena? Então, assim, a gente precisa ver os dois lados e falar aí para quem quer fazer residência de GO, né? Quem quiser perguntar, pode mandar as perguntas, mas, assim, é uma residência puxada. A Lorena vai falar agora da residência dela, que tem vários momentos, né, de vontade de desistir, como de largar tudo para cima e montar uma loja de roupa, que eu brinco. E Lorena foi fazer a residência dela em São Paulo, né? Queria que você contasse um pouco, Lorena, como é que foi a questão, assim, das provas, desde a época que você prestou prova de residência, assim, da angústia das provas, do leilão, como que funciona, porque tem alunos aqui que não sabem. E depois do início da residência mesmo. Tá, eu só prestei prova em São Paulo, não porque era meu desejo vir para São Paulo, mas porque eu me casei e o meu marido passou na prova em São Paulo, então eu tinha que vir com ele, então eu só prestei prova aqui. Eu fiz cursinho antes, eu fiz o MED curso, fiz durante 2 anos, fiz o MED curso e o MED, que foram essenciais para a minha aprovação, assim, eu achei que foi o grande diferencial. As provas, existem as provas aqui de São Paulo, existem algumas provas que têm 2 fases, então a primeira fase é uma prova teórica e a segunda fase é uma prova prática, e às vezes até uma entrevista. E outras provas que são que é realizado um leilão de vaga. Como que isso funciona? Essa foi a prova, inclusive, que eu passei. Foi a prova da Secretaria Municipal de Saúde. Que é o que a gente chama de SUSinho. A gente vai para esse leilão. Nesse leilão, eles disponibilizam quais são as vagas. Por exemplo, 10 vagas em um hospital, 5 vagas no hospital X, 6 vagas no hospital Y. E começam a chamar as pessoas, dependendo da sua colocação, e você diz se você aceita ou não a vaga. Quando acabar a vaga de um hospital que está à disposição, você tem o direito de pedir lista de espera e aguardar a segunda chamada, porque às vezes algumas pessoas ficam que entraram, passam em outro hospital e desistem, e você consegue aceitar e tal. Eu peguei a minha vaga nesse leilão na Secretaria Municipal. Eu faço no Hospital São Luís Gonzaga, que fica na zona norte de São Paulo. É um hospital numa área bem perigosa, assim, bem caótica. Fica no Jaçanã. Todo mundo conhece o Jaçanã da música, então. Tô lá. Tem das ondas, né? Tô lá. É longe mesmo, igual a música fala. Lá, aqui em São Paulo, existe uma cultura bem feia, que é uma cultura de hierarquia dentro da residência, que acho que foi a parte que eu mais sofri. Foi bem complicado, porque lá em Brasília eu via o R1 sendo amigo do R2, o R2 sendo amigo do R3, o R3 amigo de todo mundo, e você tinha livre acesso ao chefe, você conversava com o interno com o igual, tanto que a gente se tornou amiga, eu era interna e você era R3, né? Então não tinha muito isso. E aqui não, aqui a situação buraco é mais embaixo, é humilhação mesmo.
Primeiro dia que eu cheguei, eu fui pedir uma ajuda pro chefe. O chefe virou para mim e falou: quem você pensa que você é? Você é R1, você tem que falar com o seu R2, o R2 fala com o seu R3 e o R3 fala comigo. Você não pode falar comigo. Então, assim, foi bem difícil a adaptação, é bem diferente. Hoje, como R3, assim, eu posso dizer que a minha residência mudou muito essa cultura, mas porque nós, residentes, não gostamos do que aconteceu com a gente, então a gente quebrou um pouco essa cultura, a gente trata os nossos R- como colegas mesmo, como iguais. O serviço é sempre bem dividido. Mas me disseram uma outra frase assim, que foi bem pesada quando eu entrei. Se prepare para o pior ano da sua vida. Talvez tenha sido, assim, eu nem sei, porque se você trabalhava tanto, que acho que não dava muito tempo de sofrer, sabe? A carga horária é realmente extenuante. O Ministério da Educação imagina que a gente faça 60 horas semanais, mas quem nunca fez 90, né? Quem nunca? Não dá, gente. Às vezes não fecha escala, às vezes depende do estágio que você tá. Depende. É realmente complicado ser R1. Mas eu falo para os meus de hoje, tem data para iniciar e tem data para acabar. Então, assim, não dá para desistir. Eu pensei em desistir várias vezes. Eu liguei, inclusive, para você uma vez e falei, eu não volto mais. Mas voltei, estou aqui. É isso, tá acabando. Eu lembro exatamente onde eu estava quando você fez essa ligação. Eu tinha acabado de operar uma paciente, assim, uma cirurgia muito difícil, que eu tava com vontade, assim, de fazer faculdade de qualquer outra coisa. Não sei. Quando você me ligou, eu dei aquela respirada, engoli, falei, eu não posso deixar a Lorena perder a vaga de residência dela, o ano, né? E você vê a importância também dos amigos, né? Da gente ter vivido a mesma coisa. Uhum. Só parando aqui, porque eu quero te perguntar uma outra coisa, mas teve uma participação aqui perguntando assim, a residência pública é muito diferente da residência em instituição particular? Gente, isso depende muito da especialidade, né? Quando a gente fala de especialidades cirúrgicas, né? Então, ginecologia obstetrícia, cirurgia geral, as cirurgias derivadas, anestesia, ortopedia, você tem que pensar num serviço que tenha volume. Né? Então, assim, onde tem volume, gente? O Sistema Único de Saúde é o local que tem mais volume. Agora, por exemplo, o esposo da Lorena está no INCOR, né, Lorena? Uhum. Agora, para subespecialidade, cardiologia, aí quando você já está na uma instituição particular que seja referência, que tenha aí um academicismo, que tenha, como dizer assim, as melhores possibilidades de tratamento e ensino, aí é melhor. Mas para subespecialidades básicas, não sei se a Lorena discorda, eu sempre indico as instituições públicas, porque é onde você vai pegar mais mão, né? Que é o que a gente fala. Onde você vai ter um maior volume de paciente. Eu acho que uma coisa que o SUS te dá muito é livre-arbítrio, assim, sabe? Para você fazer as coisas e você também tomar suas condutas. Acho que quando você está numa instituição privada, é o que eu vejo muito aqui, você depende muito de um superior seu para tomar uma decisão, ou para fazer um procedimento, ou para dar um diagnóstico. Você tem que ter cautela de como você vai dizer isso. Às vezes é um paciente particular. Então, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, eu acho que o SUS, ele te dá maior... além de ter uma demanda maior de paciente, então você acaba vendo mais patologias, você acaba colocando mais a mão na massa. Eu acho que te dá essa possibilidade de você ficar um pouco mais livre, assim, e tomar suas decisões também. E assim, você falou que o R1 foi seu pior ano, né? A gente já conversou sobre isso. Para mim, o meu pior ano foi o meu R2. Eu achava que o R1 tinha sido pior, mas o meu R2 foi realmente horrível. Eu falo que para quem faz gineco, são 3 anos, no R1 você é extremamente obstétrico, né?
Você faz muito parto, e aí você ainda está no primeiro ano da residência. Eu tive uma experiência diferente da sua, porque a minha escola não tinha o volume que tinha o serviço que nós estávamos. Então, eu cheguei quase sem fazer parto. Então, meu R1 foi maravilhoso. Eu fazia muito parto, não fazia nada de gineco, porque tem essa divisão. Mas quando chegou meu R2, nós tivemos um problema, né, no Sistema Único de Saúde e praticamente não tinha nada de ginecologia. Então, foi um ano muito frustrante. Eu não estava nem iniciando, né? Tinha que os R1s tinham que fazer os partos deles, eu também não ia ser egoísta, né? E eu não tinha os procedimentos ginecológicos para fazer. Então, meu R3, que está sendo o seu R3 agora, foi o ano que eu acho que foi o meu pior ano do ponto de vista sacrifício. Como a minha família não mora aqui, eu deixei de ir várias vezes, porque quando a gente fazia cirurgia às sextas, tinha que passar os pós-operatórios no final de semana. Então, se eu pudesse falar assim de ano trabalhado, o meu R3 foi o pior, porque também era tudo meu, né? Que deve ser o que está acontecendo aí com você. Na realidade, acho que o meu R2 até agora, assim, o R3 estou vivendo ele agora, né? Mas o R2, assim, ele acabou sendo um pouco pior do que o R1. Por quê? O R1 ele trabalha mais, a carga horária é pior. Então, assim, você fica cansado fisicamente. O R2, pelo menos aqui, tá? A divisão daqui, você passa a ser o responsável pelo seu R1. Então, assim, você responde por tudo que o teu R1 faz. Então, imagina, você é responsável pelo plantão, você é responsável pelos procedimentos. Então, se alguém fizer alguma coisa errada, a culpa é sua. Não é da pessoa que fez errado. A culpa é sua que você não ensinou, a culpa é sua que você não olhou fazer, a culpa não é sua. supervisionou, né? Então, assim, aqui tem isso, aqui em São Paulo é assim. Então, assim, acabou para mim sendo um ano de cansaço mental, né? Final do ano, você sabe disso, eu sofri de burnout, eu tive que procurar, né, ajuda. Foi bem difícil, assim, chegar, né, e entender o que estava acontecendo comigo. Eu me dedico muito à minha residência, não quero ser reconhecida como a melhor residente. Eu quero tirar proveito e aprender o máximo que eu posso do que a residência pode me dar. Porque eu sei que eu não vou poder fazer isso de novo. Não tem como você ser R2, R1, R2, R3 de novo. Você vai ser outra coisa depois. Então, assim, se você Ou você não vai saber fazer, né? Simples assim. Ou você simplesmente vai... O mundo vai te engolir porque você não vai saber fazer. Então, eu sofri um pouco, porque eu me dediquei demais e eu acabei fazendo horas a mais de trabalho e eu tive esse cansaço mesmo mental. Hoje já tá tudo bem resolvido, mas realmente, assim, acho que o R2 foi o ano de maior responsabilidade da minha vida, assim, e de maior cansaço mesmo. E de relação, assim, à expectativa e realidade, né? Porque a gente, quando entra na faculdade de medicina, tem uma expectativa ao longo aí do caminho. Você vai vendo que não é assim, que a gente é atropelado pelas dificuldades do Sistema Único de Saúde. Às vezes você quer fazer e não consegue. E aí tem a parte da relação médico-paciente, de você se envolver com as pacientes, às vezes não conseguir ajudar quanto você gostaria. O que você me fala sobre isso, assim, de expectativa versus realidade aí da residência médica hoje? Eu acho que a nossa expectativa é quando a gente olha aquelas fotos maravilhosas da obstetrícia, do parto humanizado, de todo o atendimento humanizado que você consegue fazer, né, para sua paciente naquele horário, naquele parto, naquele momento tão importante. E aí você esbarra no Sistema Único de Saúde, onde você não tem esse suporte, você não tem condição de deixar essa paciente sozinha, vivendo esse momento sozinha, não porque eu não quero, mas porque o local não me dá essa oportunidade, né? Não dá esse suporte para essa paciente. Às vezes você não acredita que você vai precisar trabalhar doente, você não acredita que você não vai ter vida social, você não acredita que você não vai ver sua família, você não acredita que você vai abrir mão de passar momentos importantes com a sua família. Eu passei 2 aniversários de plantão. Os meus aniversários eu estava de plantão. Eu já fiquei 15 dias sem ver o meu marido morando na mesma casa.
Então, assim, você vive as expectativas de, às vezes, chegar e que você vai fazer o melhor pela sua paciente, e que aquilo que eu tenho certeza que eu vou salvar vidas e que vai ser o melhor que eu posso fazer. E aí você esbarra num sistema que não tem seringa, que não tem medicação, não tem soro, não tem suporte para colocar o soro, não existe analgesia de Uva. parto. Não porque não tem essa opção, mas porque eu não tenho anestesista o suficiente para fazer isso. Eu não tenho bola para todas as pacientes na hora do parto, eu não tenho uma banheira, eu não tenho um PPP, por exemplo, né, que é a sala de pré-parto. Para cada uma, eu tenho uma sala onde todas ficam juntas e eu tenho 5 leitos e eu tenho mais 15 esperando lá dentro, lá fora para entrar. Então, eu preciso fazer isso ser dinâmico, né? Então, você entra nesse mundo e eu acho que quando eu entrei, eu era muito mais emotiva, né? Eu me emocionava muito com as coisas. E hoje, eu me tornei uma pessoa completamente assentimental. É difícil uma coisa me chocar, assim, hoje em dia, assim. É triste dizer isso, mas acho que foi o que a residência fez comigo. Isso que você está falando é muito interessante, porque, principalmente lá no nosso serviço, a gente vê muito, agora bateu um solzão aqui, que existe uma diferença muito grande hoje dos serviços que eu trabalho no privado, né? Que tem a banheira, que tem a sala de parto, que tem uma paciente que ela tem um quarto só para ela. Então, assim, a obstetrícia do serviço público, ela assusta muito os estudantes, os acadêmicos. E os acadêmicos acabam achando que a obstetrícia é aquilo. E, na verdade, a ginecologia e a obstetrícia, você tem um leque, né? É como eu convenço vocês. Você pode fazer sua consulta no consultório, você não necessariamente precisa fazer parto. E eu, por exemplo, eu tenho colegas que gostam de ser plantonistas. Eles gostam de não ter ninguém ligando para eles no celular em casa. Então, assim, chega no plantão, não tem vínculo com o paciente, toca o serviço e depois vai embora. Então, são opções que a gente tem. Agora, o ponto é que o que você está me falando aí da residência, que foi uma coisa que aconteceu comigo, é que a gente vê tanta tristeza e não consegue ajudar, que você acaba criando uma blindagem. É. Né? E essa blindagem, ela é salutar de um ponto de vista, porque a gente precisa manter a sanidade mental em meio a tanta tristeza. Mas o recado que eu quero deixar para os meninos aqui é que a gente não pode perder a humanidade. Então, quando eu via, por exemplo, professores que falavam com a paciente, olha, não grita, ou então fica calada, etc., que a gente não precisa citar aqui, aí falta humanidade, sabe? Que é uma coisa que nós médicos não podemos perder mesmo. E me fala uma coisa, assim, já partindo para esse ponto. Você acha que medicina é vocação ou é status? Que é uma coisa que eu vejo muito. Hoje as faculdades privadas têm mensalidades caras e eu vejo o perfil de alguns estudantes que não é um perfil de vocação. Eu acho que não tem como sobreviver à medicina sem a vocação. Você não sobrevive a ela. Porque não dá para viver de status, sabe? Se você não tem vocação, se você não consegue fazer o seu melhor do seu coração, se você não consegue atender o seu paciente, né, com amor, seja ele quem for, seja ele com qual patologia for, não tem como você viver de status. Acho que a gente vê muito status e a grande maioria desses pacientes vão atender um perfil muito específico, de pacientes privados e nas suas clínicas, mas sinceramente eu acho que não tem como sobreviver à medicina se você não tiver vocação a ela. Até porque a gente vive isso, né? Eu tenho alguns amigos que não são médicos e que falam o quanto é chato sair com médico, porque médico só fala de medicina 24 horas por dia. E eu acho que não tem como você sobreviver à medicina, viver isso e passar por essas horas a mais de trabalho, né? Esse trabalho extenuante. Impossível você se desligar do seu trabalho, voltar para casa e não lembrar da sua paciente, que está talvez com uma dor, ou que pode vir a te ligar, ou que está passando por uma situação difícil. Eu não consigo,
não consigo passar por isso sem sentir isso também. Então, eu acho que é impossível viver a medicina se não for por vocação. E principalmente assim, hoje eu tenho um grande amigo que é residente da Unifesp de infectologia, né? Tá no olho do furacão, e ele me mandou um vídeo da referência, né, de infectologia, um vídeo do CREMESP, né, que está disponível, depois eu vou colocar aqui para os meninos verem também, 1h47 falando sobre o coronavírus, assim, algumas coisas que me marcaram foram, assim, frases como, por exemplo, não invente tratamento nesse momento. Um dos principais juramentos que a gente tem é não sermos iatrogênicos. Para quem não sabe, a iatrogenia é quando você faz mal para o paciente. Então, assim, como é importante e relevante a gente saber que a teoria está contida na prática, que a gente tem que estudar, que o médico tem que estudar todo dia, que a gente tem a responsabilidade de vida ou de morte nas nossas mãos. Então, não tem como você fazer isso sem ter amor, sem ter vocação. Senão, você realmente vai estar sendo maléfico, né, para o paciente. A gente que lida com essa parte, a obstetrícia, eu falo muito isso, a gente não tem direito a erro. Né? Eu falo que uma paciente oncológica, se você fez um tratamento e deu errado, era câncer, veio a óbito. Agora, na obstetrícia, ninguém está preparado para uma mãe que morre, para um bebê que morre. Então, os obstetras são verdadeiros heróis, né? Eu brinco que é uma grande responsabilidade que você tem pelo menos 2 pacientes ao mesmo tempo. Né? Você vê isso aí claramente, e assim, as condições de trabalho, principalmente no sistema único, favorecem muito pouco a boa obstetrícia em grande parte dos serviços, né? Claro que a gente tem serviço de referência, principalmente em São Paulo, mas eu realmente fico pensando que cada residente de gineco-obstetrícia já tem um lugarzinho no céu, sabe? Assim. E para a gente finalizar, Lorena, me fala aí o que você deixa de mensagem nessa época de coronavírus aí, o que você está vivendo? A gente conversou no telefone que vocês foram convocados para trabalhar nesse momento, e também depois cria uma mensagem sua para quem quer fazer gineco-obstetrícia, para os meninos que estão aí na faculdade sem aula, que estão muito angustiados, sabe? Tá, nesse momento, né, aqui em São Paulo, acho que é o estado que mais está sendo prejudicado, né, com essa pandemia, onde a gente tem mais casos. A gente, como R3, para quem não sabe, a gente não atende mais pronto-socorro, né? Pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia, ele é do R1 e do R2. Aqui a gente não faz mais pronto-socorro. Nesse momento, a gente faz só subespecialidades, a gente só roda dentro das subespecialidades. E nesse momento, todos os R3 tiveram seus estágios externos cancelados e foram convocados a voltar para o seu hospital de origem e para assumir a linha de frente contra o coronavírus. Então, assim, a gente se rodizia, a gente atende essas pacientes usando todas as EPIs necessárias, então a gente usa touca, a gente usa óculos, usa máscara N95, capote, luva, para atender essas pacientes em uma sala separada. Então, essas pacientes é feita a triagem. Durante a triagem, se ela tiver algum sintoma respiratório ou alguns sintomas de coronavírus, ela é encaminhada para essa sala e nós que fazemos o atendimento. Pediram para que a gente retornasse, porque a gente tem um pouco mais de experiência em pronto-socorro, para ajudar e tudo mais. Qual o nosso medo nesse momento? A grande maioria dos médicos de outras especialidades estão sendo contaminados. Então, pode ser que em algum momento a gente seja remanejado para outra área. Hoje a gente ainda está dentro da ginecologia obstetrícia, atendendo pronto-socorro de ginecologia obstetrícia. Mas pode ser que daqui a um mês, por exemplo, quando os médicos da clínica ou da cirurgia estiverem contaminados ou se diminuir uma quantidade importante desses médicos, nós seremos convocados a ir atender esses pacientes. Aí fica um pouco de medo nosso, né? Porque a gente perde um pouco de mão disso. A gente vive só a ginecologia obstetrícia. A gente não está vivendo mais a emergência, né? Mas é o que vai acontecer. Nós somos médicos, a gente fez um juramento e é para lá que a gente vai.
Está sendo feito um estudo aqui em São Paulo, uma pesquisa que a Unifesp está realizando. Quem for residente e estiver atendendo em linha de frente de coronavírus e quiser participar, é só entrar no site da Unifesp, digitar residente Covid-19 e responder um questionário sobre, que é a maneira com que a gente está se sentindo, como a gente está se sentindo frente a isso, né? Então, assim, tem muitas pessoas que estão realmente com medo de voltar para casa, medo de contaminar os seus familiares. Eu conheço colegas que estão sem ver os filhos, sem ver os pais, sem ver o marido, que não estavam retornando para casa, ou que o marido saiu de casa com as crianças, por medo mesmo. A gente sai de casa de bom grado e de coração aberto para atender essas pessoas, mas a gente também fica com medo de retornar para nossa casa e de causar algum mal para as pessoas que a gente gosta, né, que a gente ama, para nossa família. Então, assim, realmente é uma situação caótica, a gente não estava esperando viver isso. Todo mundo tem muito medo, sim, porque os nossos estágios normais estão sendo cancelados, então a gente também vê como a gente também está sendo prejudicado. Não são só os alunos que pararam as aulas, o interno que parou o internato, mas nós também, como médicos residentes, também estamos sendo prejudicados, né? Os nossos estágios pararam. A gente talvez não passe por eles, ou talvez a nossa formatura seja atrasada, né? O Ministério da Saúde ainda não decidiu como vai se portar perante isso. Enquanto isso, a gente continua no nosso pronto-socorro, atendendo esses pacientes, usando todas as EPIs para proteção individual. E você acha que a subespecialidade hoje ela é necessária, né? Você está falando aí de término de residência, né? Que foi uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu acabei, eu vi que só ginecologia e obstetrícia para mim não era suficiente para a forma como eu gostaria de atender as minhas pacientes. Porque o caminho fica mais longo, né? O que você acha disso? Eu lembro de uma vez você ter me dito uma frase quando você decidiu que você ia parar com a obstetrícia. É que a gente não consegue fazer tudo muito bem se a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, depois disso, e conversando com várias pessoas, com todas as pessoas que eu convivo, né, que têm subespecialidade, eu acredito a cada vez mais nisso. Não tem como você fazer tudo e atender tudo e fazer tudo muito bem. Atualizado. Eu acho que, estar atualizado e trazer o melhor para o seu paciente, acho que não tem como. Então, eu acho que a subespecialidade ela é uma realidade hoje. Não tem como a gente escapar dela. Acho que todas as áreas acabam fazendo as suas especialidades e ficando cada vez mais restritos, porque eu acredito que não tem como você fazer tudo muito bem, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Não tem como você ser bom em tudo. A mesma coisa que a Aline falou aí embaixo. Ninguém é bom em tudo. Então, eu acho sim que em algum momento a gente tem que fazer a nossa decisão de qual é a área que mais brilha os nossos olhos e que mais satisfaz a nossa vida, que é o que a subespecialidade que a gente vai acabar seguindo. Nossa, que ótimo, assim. Fico feliz porque eu acho que é muito importante que a gente tenha esse compartilhamento, né? É muito difícil, você faz os 6 anos de faculdade de medicina, eu vejo muitos alunos, assim, que já acabam saindo da faculdade precisando pagar um FIES com uma dívida, e aí é muito difícil, né, ser residente. Gente, ser residente é ser escravo, não tem jeito. Mas, assim, você está trocando aprendizado, dedicação por aprendizado. Então, assim, eu nem me imagino hoje sem uma subespecialidade. Hoje eu olho no olho da paciente e tenho absoluta certeza do que eu estou falando. E isso é o mínimo, é a obrigação que a gente tem enquanto médico. Então, é isso. Lorena, eu quero te ver logo, né? Eu falo que, assim, eu vou passar mais de 24 horas dando abraços em pessoas que eu quero abraçar. Eu falo que todos os nossos direitos nesse momento foram cerceados, né? Eu acho que a vida tem outro sentido. Eu faço mestrado aí em São Paulo e eu nem sei o que vai acontecer com o meu mestrado esse ano, né? Porque a gente não sabe nem como que vai ser. Todos os congressos foram cancelados, os eventos. E nesse momento a gente tem que priorizar a vida. Então,
como diz, nesse momento todas as outras coisas têm que ser colocadas em segundo plano. A gente tem que ficar em casa, sim. Parabéns para você, minha amiga, que está aí, guerreira mesmo, tá? A gente vai continuar passando essa mensagem, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Hoje eu recebi uma foto no grupo da minha família falando que, acho que é a CNN, que falam que o número de casos em São Paulo se estabilizaram. E aí eu não sei se você chegou a ver essa notícia. E aí eu comentei, falei, olha, nem se animem, que o brasileiro, do jeito que ele é, com esse dado, amanhã ele tá na rua, né? Fazendo o segundo carnaval. Então, gente, a quarentena não acabou. Principalmente quem tem condições de ficar em casa, né, Lorena, que fique, né, que nos ajude, porque quando você vê um médico que não é especialista, mas ele é convocado, a gente, se formos convocados, iremos. Mas a gente não quer precisar disso, porque na verdade a gente sabe que a mão de obra médica até que nós temos, né, Lorena? O ponto é que a gente não tem infraestrutura. Infraestrutura, o problema é exatamente esse. Médicos dispostos, né, enfermeiros e técnicos, a gente tem. A gente não tem ventilador mecânico para todo mundo, a gente não tem a medicação para todo mundo, a gente não tem UTI para todo mundo. Então, infelizmente, não tem como todo mundo sair agora nesse momento e todo mundo ser contaminado ao mesmo tempo. Acho que o isolamento vertical em algum momento vai ser inevitável, mas se a gente ainda tem a opção de manter a quarentena, ficar em casa, manter seguro a sua vida e a vida das pessoas que você ama, eu acho que é essencial nesse momento. Tá. Ai, gente, é isso. Ó, um grande beijo. Obrigada, tá? Beijo, obrigada pelo convite. Em breve. Espero não ter assustado as pessoas que querem fazer ginecologia. Ginecologia não é ruim, gente, é maravilhoso. Eu amo a minha especialidade. A residência é um pouco puxada, mas a gente sobrevive. Entendeu? Vai dar tudo certo. Na verdade, assim, gente, eu falo que não existe recompensa sem esforço, né, Lorena? Meu Deus do céu, eu passei 3 anos da minha vida que eu nem gastava roupa, eu só andava de pijama cirúrgico, né? Exatamente. Eu só tenho Crocs, eu só uso Crocs. Então, assim, na verdade, a dedicação ela é necessária e quanto mais a gente tem prática, quanto mais a gente estuda, melhor a gente vai ser. Então, não tem como... Pedro, eu quase fiz cirurgia, Pedro. A culpa era sua também, quase. Jordana ganhou né, Lorena? Na época nós fomos residentes homenageados, né? Eu e o Pedro. Então a gente estava seduzindo ali os acadêmicos no mesmo patamar. Gente, ganhar metade da turma para cirurgia e metade para ginecologia. Acho que dessa turma só saiu cirurgiões e ginecologistas, quase que é verdade. Então, assim, não tem como, né, Lorena, você fazer uma pós-graduação de final de semana e dizer que você é especialista. Gente, isso é uma questão de raciocínio básico, né? Indica a todo mundo fazer residência, sim. Lorena tá aí, né? Ela faria meu parto, faria qualquer cirurgia minha ginecológica de olhos fechados, eu confio. Eu falo que o bom interno é bom residente, é bom profissional, não tem mágica, tá? E é isso, contem conosco. Tenho tentado aí diversificar os temas, mas durante a semana vai ter outro tema sobre ensino médico também. Fiquem com Deus. Um grande beijo, Lorena. Obrigada. Obrigada, amiga. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.